Por acaso você está com dor na coluna, chegou a tomar algum remédio, algum analgésico, algum anti-inflamatório e a sua dor não melhorou? Então esse vídeo você vai entender o que acontece, por que a sua dor não melhorou e o que você deveria fazer para ela melhorar. Muitas pessoas me mandam mensagem nas redes sociais e uma mensagem muito comum, uma pergunta que eu recebo muito comumente, a pessoa diz assim: Felipe, eu tô com dor na minha coluna, já tomei vários remédios, já tomei vários medicamentos e a dor não melhora. O que é isso? Será uma coisa grave? O que está acontecendo comigo? Por que o medicamento não melhora? Às vezes tomei medicamentos fortes, fui até para o hospital e mesmo assim a dor não melhora. O que significa isso? As pessoas tendem a achar que o medicamento é a solução de tudo. As pessoas acham, a maioria das pessoas, acham que se eu tenho uma dor e eu tomo remédio, o remédio tem que fazer efeito. Só que você já parou para pensar a quantidade de medicamentos que existem para dor, principalmente? Quantos tipos diferentes existem? E será que isso é apenas comércio ou será que tem alguma função por trás disso? A verdade é que existem medicamentos específicos para coisas específicas. Então, quando o médico receita o medicamento para você, ele tem um estudo por trás daquilo ali. Ele tem uma base teórica onde ele entende que o melhor medicamento para você naquele momento é o medicamento X, para outra pessoa é o medicamento Y, por mais que a sua dor seja parecida da outra pessoa. E o que a maioria das pessoas fazem é tomar remédio por conta própria, achando que é a mesma coisa, e não é. Então esse é um dos detalhes assim que a gente vê que as pessoas cometem esse erro, de quando diz assim: eu estou tomando remédio e minha dor não melhora. Na maioria das vezes a pessoa está tomando remédio por conta própria. Mas existem aquelas também que já foram no médico, na maioria das vezes um ortopedista, e ele deu algum remédio e não fez efeito. O que acontece? O que você tem que entender sobre isso? O primeiro ponto é não achar que o medicamento vai resolver todas as dores, principalmente as dores na coluna. Por quê? Porque 90% das dores da coluna são dores mecânicas e o remédio ele funciona muito bem. Ele é muito bem indicado e vai trazer um alívio muito bom para as dores químicas inflamatórias. Porque o remédio é uma química, então quando a gente tem uma dor química, ele vai agir diretamente nela. Agora, quando eu tenho uma dor de característica mecânica, que é relacionada à rigidez, relacionada a movimento, ele não vai conseguir exercer uma função tão boa. Então digamos o seguinte, eu consigo movimentar meu punho aqui, tranquilamente, sem dor, e ele não tem nenhuma rigidez, certo? Estou com minhas mãos abertas, com a minha mão aberta e rodando meu punho. Se eu aperto aqui minha mão, fecho ela e aperto bastante e giro, eu já vou ter uma rigidez aqui. E essa rigidez, ela pode com o tempo se tornar dor, se eu continuo fazendo isso aqui. Agora, quando eu faço simplesmente sem a rigidez, a chance dela se tornar dor é muito baixa. Na nossa coluna é a mesma coisa. Devido ao nosso estilo de vida, passar muito tempo sentado, algumas pessoas passam muito tempo de pé, sedentarismo, o cigarro, o sono, a ansiedade, o estresse, todas essas coisas podem influenciar em alguma mudança ali de rigidez na coluna, que com o tempo pode se transformar em dor. Então a pessoa ela tomba para frente, ela tem dificuldade, ela tem uma limitação, tem uma rigidez, ou para ela tombar para trás, ela também vai ter, ou tombar para o lado. Então alguma região da coluna vai ter rigidez e isso pode desencadear dor. E 80-90% das dores da coluna vai ter uma ligação com isso. Nesses casos não adianta tomar remédio, porque o remédio não vai conseguir agir nessa rigidez, ele não vai conseguir amolecer essa rigidez. O melhor remédio para amolecer a rigidez chama-se movimento. Então o primeiro profissional que você deveria procurar nos casos de dor na coluna deveria ser um fisioterapeuta especialista, porque o fisioterapeuta é o profissional que trabalha com movimento e ele vai saber resolver o seu problema com uma percentual de sucesso muito maior do que se você tomar o remédio, porque a chance de você ter um problema químico inflamatório na sua coluna é de 10% e de você ter um problema mecânico é de 90%. E problemas químicos inflamatórios, o médico vai te ajudar bastante com o medicamento. Problemas mecânicos, o fisioterapeuta ajuda mais. Então, se você for colocar numa balança, vale muito mais a pena você ir primeiro ao fisioterapeuta,
Algumas pessoas pensam assim, ah, Felipe, mas para eu ir no fisioterapeuta eu não tem que passar no médico primeiro? Não. O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Você pode ir direto a esse profissional. Agora, o que acontece muitas vezes é que as pessoas tendem a buscar o convênio, o plano de saúde, e tá tudo bem. E pelo plano de saúde existem algumas burocracias, algumas coisas lá que eles estão pensando mais nisso aqui do que na sua melhora. E tá tudo bem também. Só que é o processo que você vai ter que fazer. Então, no caso de plano de saúde ou no caso de SUS, né, que também não vai ter um fisioterapeuta ali à prontidão numa emergência, deveria ter, mas não tem, você vai primeiro passar pelo médico e o médico trabalha com o quê? Medicamento. Então o médico ele só sabe receitar medicamento e é o processo que você vai ter que passar e fazer. Se o medicamento não fez efeito para você, é sinal que você vai precisar de um fisioterapeuta. Agora, gente, não é qualquer profissional, não é qualquer fisioterapeuta, tá? Não adianta você ir ficar fazendo sua fisioterapia de convênio, com choquinho, com aparelho, com luz quente, com massagens aleatórias, com alongamento, não é isso. Existe uma fisioterapia baseada em evidência, uma fisioterapia científica, clínica, que poucos profissionais sabem resolver o problema do paciente rapidamente. Então, procure bem o profissional, entenda, procure nas redes sociais, entenda. Hoje a gente tem a possibilidade dos atendimentos online, porque para eu tratar um paciente com dor na coluna, eu preciso simplesmente de entender o problema dele através da história da dor dele, eu preciso de ver os movimentos dele, isso a gente consegue através de uma chamada de vídeo, eu preciso mostrar para ele algumas coisas que ele vai precisar de fazer para resolver o problema dele. E essas coisas, esses exercícios são específicos para aquele problema que ele me apresenta. Então não adianta eu passar um exercício aleatório aqui achando que vai resolver para todo mundo, que não vai, porque cada pessoa tem a sua particularidade, a sua individualidade. Então eu recomendo para vocês sempre buscar um profissional que trabalhe com exercícios baseados em evidência científica. E aí a sua chance de sucesso é muito maior. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Compartilhe com mais pessoas. Vou deixar aqui o meu site, se você quiser fazer uma consulta, seja presencial, seja online, entre em contato lá no nosso site, fala lá no nosso WhatsApp, que eu tenho certeza que você vai ter todas as informações necessárias para poder te ajudar. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.